Responda rápido, pra onde vão os humanos depois que eles morrem? No último Trash Vlog eu falei sobre a expectativa de vida da Misa, então se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que assista antes de ver esse daqui. E assim como no vídeo da Misa, esse aqui também tem spoiler, claro que tem spoiler, então se você nunca assistiu Death Note, eu recomendo que assista o anime antes de assistir esse vídeo aqui. Dito isso, vamos pra teoria. Vocês lembram o que o Ryuki disse pro Raito logo que ele ganhou o caderno? Quais são as condições pra usar um Death Note? Saiba que nenhum humano que usou o Death Note pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Ficar em um lugar que não é nem céu, nem inferno, isso é bem vago. Pode ser o mundo dos Shinigamis, pode também não ser, pode ser só um espaço vazio, nada, um limbo, qualquer coisa, enfim. Não dá pra dizer com certeza que o Raito viraria um Shinigami só por essa frase. Só que o anime vai mostrando várias outras coisas enquanto a história se desenrola. Em primeiro lugar, é bem curiosa a forma como o mundo dos Shinigamis é retratada durante toda a série. Ryuki sempre fala de lá como um lugar tedioso, chato, podre, monótono, cansativo. Parece um verdadeiro castigo viver lá. Mas o mais interessante é perceber que existem várias semelhanças entre o mundo dos Shinigamis e o nosso. Começando pelo fato de que os Shinigamis jogam cartas. E cartas bem parecidas com as nossas, por sinal. Quem sabe? Nesse caso, acho melhor dar uma olhada. Caramba. E aparentemente eles possuem frutas que, apesar de serem diferentes das nossas, têm o mesmo nome. Um tipo de referência, como por exemplo a maçã que o Ryuki dá pra Misa comer. Por que não experimenta isto? Uma maçã do mundo dos Shinigamis. Beleza, apesar de serem bons indícios de que os Shinigamis já foram humanos um dia, não dá pra ignorar a possibilidade de que eles simplesmente adquiriram esses hábitos e copiaram os nomes de tanto que eles observam o mundo humano. Só que ainda tem mais alguns detalhes. Pelo que Ryuki fala ao longo do anime, nem os próprios Shinigamis sabem de onde eles vêm, qual a função deles. Eles não sabem nem direito como é que funcionam todas as coisas lá no mundo deles. Isso fica bem claro quando a Rain conta pra Misa que ela é um dos poucos Shinigamis que sabe como matar o outro. Ou quando a Misa conta pro Raito que ela não consegue ver a expectativa de vida embaixo do nome dele, e o Ryuki admite que nem ele sabia disso. Tá brincando? Tenho que admitir que nem eu sabia desse detalhe. Então, apesar de serem deuses, eles certamente não são oniscientes. O que indica que, considerando que eles já foram humanos, durante a passagem, eles provavelmente perdem a memória e devem inclusive trocar de nome também. Isso explica o motivo do Raito não aparecer no mundo dos Shinigamis no capítulo extra que sai no mangá um bom tempo depois que a série termina. E vamos pensar bem, a gente sabe que os Shinigamis morrem. Eles também têm expectativa de vida, então se eles não trabalharem, eles morrem. E também existe aquela forma que a Rain conta pra gente no anime. Então, se os Shinigamis morrem, eles também precisam nascer, não é mesmo? Porque se eles não nascessem, eles simplesmente poderiam deixar de existir assim que todos morressem. Só que o anime não nos mostra como é que nasce um Shinigami. Ao que tudo indica, eles são seres assexuados. Também não aparece nenhum Shinigami criança durante toda a série, o que nos leva a crer que um Shinigami já nasce adulto. Também podem ter um sexo indefinido, como o caso da Rain. Então não é absurdo presumir que os Shinigamis nascem na verdade dos humanos. Também tem umas frases do Ryuki que podem ser simples comentários, bem como podem ser também algumas indiretas. Mesmo sem os olhos e as asas, você já é um Shinigami e tanto. E digo que, comparado a isso, você está virando um Shinigami bem mais impressionante. Agora você tem o que esperar depois da morte. Sabendo de tudo isso, já dá pra considerar, pelo menos, que existe a possibilidade do primeiro usuário do Death Note se tornar um Shinigami depois que morre. Mas talvez o motivo principal da teoria seja um argumento que à primeira vista meio que invalida toda essa tese. O último capítulo do mangá mostra o restante daquela conversa do Ryuki com o Raito sobre céu e inferno. Nesse capítulo, o Shinigami admite que as pessoas não vão pro céu nem pro inferno simplesmente porque esses lugares não existem. As últimas regras que aparecem tanto no mangá quanto no anime falam a mesma coisa, que depois que morrem os humanos vão para Mu, que seria lugar nenhum.
independente da vida que elas levaram. Também diz que os humanos não podem voltar da morte, mas isso é irrelevante agora. Então aqui nós temos duas questões levantadas. Primeiro, o fato de que isso parece contradizer o que o Ryuk conta pro Raito lá no começo da série. Ou não. A gente pode interpretar isso da seguinte forma. Logo de cara, o Shinigami conta pro Raito que ele não vai nem pra céu nem pra inferno quando morre. Então ele pode simplesmente estar sugerindo que ele não vai pro mesmo lugar que os outros humanos quando eles morrem. Só que no final da série a gente descobre que os outros humanos também não vão pro céu ou pro inferno. Então se o Ryuk estava dizendo que ele não vai pro mesmo lugar que os outros humanos, só restaria como opção o mundo dos Shinigamis, porque são os únicos 3 lugares que o anime nos mostra. A Terra, Mu, que seria lugar nenhum, e o mundo dos Shinigamis. Se o Raito não for pro mesmo lugar que todos os outros humanos vão, que é Mu, ele só poderia ir pro mundo dos Shinigamis. Mas se por um acaso essas últimas regras forem literais e realmente todos os humanos, incluindo o primeiro usuário de um Death Note, forem pra esse lugar nenhum, qual é o sentido de Ryuk ter dito aquilo pra Raito logo no começo do anime? Ele simplesmente mentiu pra ele? Tá, vamos passar pra segunda questão que de certa forma coloca todas as outras em conflito. O quão contraditório é um universo em que existem Shinigamis, deuses da morte, em que eles inclusive interagem com os humanos, dizer que nem céu nem inferno existem? Se o Ryuk não sabe de onde ele vem, não sabia que podia morrer, como podia morrer, não sabe qual o sentido da vida de um Shinigami, ele não sabia nem mesmo umas regras básicas do caderno. Que garantia a gente tem de que ele sabe o que acontece com o humano depois que ele morre? O Ryuk pode simplesmente estar ali, no tal limbo que o caderno conta. Eles não sabem. Talvez sejam eles que estejam à margem de todos os outros mortos. Por isso que eles são responsáveis por essa tarefa enfadonha de ficar tirando a vida dos outros. Eles podem simplesmente estar presos no limbo e não sabem. Talvez eles simplesmente não saibam de todas as coisas que estão acima deles. Da mesma forma que os humanos não sabiam da existência dos Shinigamis, podem haver coisas acima dos Shinigamis que eles não conhecem. Não é difícil imaginar que num universo em que existem deuses da morte, possam existir outros lugares e outras coisas também. Então talvez os Shinigamis estejam presos nesse limbo que o caderno fala. E vamos além com a teoria. E se o Raito tivesse considerado a possibilidade de virar um Shinigami depois que morre? Também provavelmente ele teria considerado a possibilidade de perder a memória caso isso acontecesse. Então, quem sabe se ele tivesse se preparado para essa possibilidade e arquitetado um plano para recuperar a memória depois que fizesse a passagem. Talvez ele pudesse recuperar a memória, por exemplo, tocando em um dos cadernos que foi usado por ele na Terra. Até porque ele fez aquele troca-troca lá na floresta para que todos os cadernos tivessem passado pela posse dele. Mas como ele não tem garantia de que tocando no caderno ele poderia recuperar a memória, pode ser que ele tivesse deixado alguma mensagem que ele pudesse reconhecer na Terra mesmo sem a memória. E talvez ele tivesse incumbido a Misa dessa missão. Inclusive isso pode ter alguma coisa a ver com a seita secreta que aparece no final da série. E se isso acontecesse, o Raito poderia concluir o seu plano mesmo depois de morto. Então é isso, galera, ainda resta uma terceira teoria sobre Death Note, então se você gostou dessa e da teoria da Misa também, deixa ali nos comentários, curte esse vídeo, compartilha pra gente ver que a repercussão é boa e ver se devemos fazer ou não essa terceira teoria também. Além de curtir o vídeo, também compartilhem, postem em páginas de Death Note, grupos, mandem pros seus amigos que também gostam desse anime. Aliás, mandem pra todo mundo, pra todas as pessoas que vocês puderem, pra nos ajudar na divulgação, porque isso é realmente muito importante. Aliás, se gostaram da teoria, também favoritem esse vídeo e se inscrevam no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Inclusive, confiram aí os nossos últimos vídeos, o nosso último Trash Vlog, o nosso último Top 5 e o nosso último Cover. É isso, eu vou ficando por aqui, volto na quarta-feira que vem, então até mais. O mundo dos Shinigamis apodrece devagar. Levamos vidas vazias e sem sentido. E só tomamos vidas humanas porque temos medo de morrer. O negócio é que não sabemos mais para que existimos. Na verdade, duvido que haja algum motivo para a nossa existência.